Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule a derivada da função f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 5 pela definição f' de x igual ao limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX com ΔX tendendo a zero. Nós temos a nossa função f de x, que é igual a 1x ao quadrado mais 2x e mais 5. E nós temos aqui, na definição do limite, f' de x, no caso para a derivada, com o limite de f de x mais ΔX, nós vamos substituir o x mais ΔX em x. Fazendo então, nós temos f de x mais ΔX, que será igual, vamos prestar bem atenção aqui, que o x vai ser substituído por este binômio. Então, nós temos o x ao quadrado, no caso, x mais ΔX assume o lugar do x, e ao quadrado. Mais duas vezes, aqui também onde nós vemos o x, vamos escrever x mais ΔX, e mais o número 5. Vamos desenvolver um pouco mais a nossa expressão, escrevendo f de x mais o ΔX, que será igual. Como nós temos o binômio x mais ΔX, recordando que, quando temos um binômio no formato a mais b, elevado ao quadrado, o seu desenvolvimento pode ser expresso por o quadrado do primeiro número, mais duas vezes o primeiro pelo segundo número, mais o quadrado do segundo número. Como aqui nós temos uma expressão, nós podemos identificar o x como sendo o nosso a e o ΔX como sendo o nosso b. Expandindo esse binômio, vamos obter, então, o quadrado do primeiro número, ou seja, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, x, pelo segundo número, ΔX, e mais ΔX ao quadrado. Mas, nós temos também 2 que multiplica x e 2 que multiplica ΔX. Realizando a distribuição, vamos obter 2x mais 2 ΔX, e mais o número 5. Bem, nós temos aqui o nosso limite e podemos já realizar a substituição desta parte em que nós realizamos a substituição do binômio, fazendo f' de x, que vai ser igual ao limite. Onde nós vemos f de x mais ΔX, nós vamos escrever o x ao quadrado mais 2x ΔX mais ΔX ao quadrado e mais o 2x mais 2 ΔX e mais o número 5. Vamos só enfatizar bem que toda essa expressão que estamos escrevendo agora, ou que acabamos de escrever, é a nossa f de x mais ΔX. E nós temos ainda menos f de x, ou seja, menos a f de x nós conhecemos. E ela tem expressão x ao quadrado mais 2x e mais o número 5. Toda a expressão está sendo dividida por ΔX, com este ΔX tendendo a zero. Então, nós temos f' de x, que é igual ao limite. Lembrando que ΔX tende a zero, e toda a primeira parte da expressão nós vamos repetir, pois nós temos x ao quadrado mais 2x ΔX, e mais o ΔX ao quadrado, mais 2x, mais 2 ΔX, e mais o 5. E deles nós vamos retirar menos e mais menos x ao quadrado, menos e mais menos 2x. E finalmente menos com o mais do 5, menos o número 5. Tudo dividido por ΔX. Então, f' de x será representado pelo limite, e nós vamos verificar o que é possível de ser simplificado. X ao quadrado, com x ao quadrado nós simplificamos, eles se cancelam. Nós temos mais 2x com menos 2x, idem, e mais 5 com menos 5 também simplificamos. Nós temos como resultado dessas simplificações todas
2x, ΔX, mais o ΔX ao quadrado, mais 2 vezes ΔX, e esta expressão resultante das simplificações dividida por ΔX, com o ΔX tendendo a zero. Desta fração aqui, nós podemos realizar separações das parcelas no seguinte formato. F' de x vai ser igual ao limite com o ΔX tendendo a zero. E aí, realizando as separações, nós vamos ter 2x ΔX dividido por ΔX. Mais ΔX ao quadrado nós vamos escrever como sendo a ΔX vezes ΔX, dividido por ΔX. E mais 2 que multiplica ΔX dividido por ΔX. Agora, fazendo as simplificações, 2x ΔX dividido por ΔX pode ser simplificado. X ao quadrado, ΔX ao quadrado ou ΔX vezes ΔX simplificando também, teremos ΔX como resultado. E ΔX, que acompanha o 2, simplificado por ΔX. Vamos ver que expressão que resultou, então. Depois das simplificações, f' de x vai ser igual ao limite com o ΔX tendendo a zero. Então, temos só 2x mais um ΔX, que já destacamos anteriormente, e mais o número 2. Agora, nós podemos aplicar uma das propriedades dos limites, em que o limite da soma é a soma dos limites, para poder determinar o limite final. Então, f' de x, vamos escrever como o limite de 2x, quando ΔX tende a zero, mais o limite de ΔX, quando ΔX tende a zero. E, finalmente, mais o limite do número 2 para ΔX tendendo a zero. Então, f' de x vai ser restrito a. Observe o seguinte, como estamos calculando o limite de ΔX, nesse contexto, 2x não contém o ΔX multiplicando ou dividindo. Nesse contexto, então, 2x vai ser encarado como se fosse uma constante. E o limite da constante é a própria constante. Logo, o limite de 2x é 2x. Mais o limite de ΔX, quando ΔX tende a zero, vamos substituir ΔX por zero. E mais o limite de 2, 2 também é uma constante, será a própria constante e o próprio número 2. Então, finalizando, nós podemos dizer que a derivada vai ser f' de x igual a 2x mais o número 2. Bem, nós podemos pensar, existem outras formas, talvez até mais rápidas, de se determinar este limite, ou melhor, essa derivada. Porém, como na questão está sendo solicitada a derivada pela definição de derivada como um limite, nós assim o fizemos. Ok, galera? Então, com esse resultado, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais! Tchau!